paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em Mateus, no capítulo 14, que depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu para o monte para orar à parte. Já era tarde. Nisso, o barco dos discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E à quarta vigília da noite, que compreende entre 3 e 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse a Pedro: vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir a ter com Jesus. Mas, sentindo medo, veio um vento forte e Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vimos que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele sentiu o vento forte e diante daquela circunstância, ele deixou de olhar para Jesus. Ao reparar na força do vento, ele teve medo. O medo tirou Pedro do foco, desviou sua atenção do alvo, que era Jesus. E assim, ele começou a afundar. Meu irmão, minha irmã, se formos levados pela circunstância, pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, se deixarmos de olhar para Jesus, se perdermos a nossa fé diante dos ventos e tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida, nós vamos afundar no mar da vida. E se porventura isso acontecer e nós não clamarmos por Ele, nós vamos perecer. O nosso alvo deve ser Cristo. O nosso olhar deve estar voltado para Cristo, independente da circunstância, independente do que aconteça ou do que venha acontecer na nossa vida. Jesus está sempre disposto a nos estender as mãos, a nos acolher, a nos libertar do medo, da angústia, da incredulidade, de todo o mal. Ele está com as mãos estendidas para nos resgatar, para nos salvar. Mas nós precisamos deixar o orgulho, deixar a autossuficiência e reconhecer a nossa dependência dele. Assim como Jesus chamou Pedro, Jesus te chama nesta manhã. Ele diz para você: vem! O Senhor te chama. Ele quer te levar a ter experiência com Ele, a ter intimidade com Ele. Ei, não hesite. Vá ao encontro do Senhor Jesus. Quem somos nós sem Jesus? Quem sou eu, quem é você sem Jesus? Nada, nada, nada. Diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Diz isso para Ele nesta manhã. Creia e verás a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe.